Olá, sou o professor Aurécio Lobo e como assunto do nosso ciclo de debates, vamos falar um pouco dos impactos econômicos da reforma previdenciária. Foi apresentada ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que modifica o sistema de previdência social e estabelece algumas regras de transição. O assunto despertou interesses opostos no campo da economia. De um lado, temos otimistas e de outros pessimistas com as novas propostas de alteração do regime geral da Previdência. As projeções do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, são de que a reforma da Previdência Social poderá ampliar o crescimento do Produto Interno Bruto do PIB de 2,5% para 3% ou mais. A estimativa é atrair dinheiro do exterior e fazer com que os investimentos diretos ultrapassem a faixa dos 100 bilhões de dólares. Os economistas estudiosos da FGV relacionam a mudança da Previdência ao equilíbrio fiscal e a uma visão positiva de que o país pode crescer e honrar compromissos com investidores. Eles entendem que a reforma é um gatilho para a agenda de outras reformas. Os economistas projetam uma taxa de investimento de até 21% do PIB se, além da reforma da Previdência, forem adotadas outras medidas como a desvinculação orçamentária, novos marcos regulatórios para reduzir o poder dos monopólios e dos cartéis, aumento de produtividade com investimentos em tecnologia, flexibilização das regras trabalhistas e alteração na legislação tributária. No primeiro momento, o maior impacto da reforma previdenciária é restaurar a confiança dos agentes na economia. Dessa forma, retomar investimentos, retomar a dinâmica do mercado de trabalho, as contratações. Isto, por si só, ajuda a economia a ganhar uma tração. O diretor de Estudos de Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, o IPEA, José Ronaldo de Souza Júnior, concorda e diz que ninguém quer investir em um lugar que vai ter uma crise. Hoje o mercado de capitais está tendendo para uma normalidade que ocorre nos países desenvolvidos, que é ser fonte de financiamento de curto, médio e longo prazos. A situação fiscal é uma das causas da crise e do baixo dinamismo da economia. O desequilíbrio fiscal, bastante significativo, tem gerado um aumento do endividamento público. Isso gera uma incerteza muito grande em relação ao país e à capacidade do governo de honrar os seus compromissos. Isso atrapalha a vinda de investimentos e atrapalha a construção de um ambiente que seja atrativo. Já o professor de Economia brasileira, Alexandre Barbosa, da Universidade de São Paulo, a USP, concorda com a necessidade de reformar a Previdência Social. No entanto, critica o ponto de vista fiscalista, que aponta a mudança nas regras do sistema previdenciário como caminho seguro para o país ter um crescimento mais dinâmico. O processo de crescimento econômico está relacionado a um conjunto de fatores estruturais. Parece uma nova providência e não nova previdência, como se o crescimento fosse cair do céu por uma reforma exclusiva. O que traz crescimento é o consumo das famílias e os investimentos públicos e privados, diante de um contexto internacional favorável. Diante do que foi apresentado, algumas questões podem ser levantadas para o debate. Primeiro, realmente existe um déficit previdenciário? Essas propostas estão sendo baseadas no investimento atuarial e os grandes contribuintes, por estarem muitas vezes inadimplentes e, em regra, só quitarem os seus débitos previdenciários após a concessão de refis, pode alterar ou não esse orçamento previdenciário. O planejamento financeiro que está sendo proposto tem uma análise financeira atuarial? Enquanto essa proposta pode onerar a classe trabalhadora produtiva e o que contribui com a Previdência? Bom, diante disso, bons estudos a todos.